Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 19 de junho do ano de 2022. E pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 20 do mês de Sivan, do ano 5782. Estamos aí com 286 dias transcorridos do nosso calendário judaico. E nós estamos no primeiro dia da semana. Nós estamos no primeiro dia para o Shabat. E primeiro dia da semana nos chama a atenção que nós temos aí o quê? Uma nova paraxá. E a nossa nova paraxá tem o nome de Shelach. E nós vamos ver aí o que os nossos mestres vão nos falar, vão nos ensinar dentro desse aspecto, né? Da nossa nova paraxá, né? Shelach, envia para ti. Né? Ou envie, né? Então nós temos aí nessa semana a grande discussão do chamado os 12 espiões ou os 12 emissários, os 12 espias que foram investigar a terra prometida, né? E os ensinamentos que estaremos aí diante de nós. O nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik, o justo da nossa geração, ele vai nos falar sobre os limites da razão. E é interessante nós observarmos essa realidade sobre os limites da razão, porque muitas vezes nós nos achamos tão cheios de nós mesmos, do nosso eu, portanto, né, do nosso ego, né, e achamos que somos os donos absolutos da verdade. E aí nós ultrapassamos os limites que Deus colocou para nós. Então vamos ver o que o Rebbe vai falar daqui a pouco nesse sentido aí, né? E dentro da nossa paraxá, nós temos aí, né, principalmente, além do nosso Rebbe Menachem Mendel, que nós usamos aqui o Humash da edição Mayeanot, onde nos traz comentários também do nosso Rebbe, bem como Dirash, Maimônides, Esforno e Talmud, Mishnah, né, e tantos outros sábios do povo judeu. Então vamos ver durante a semana esses novos ensinamentos, recapitular algumas coisas para quem já leu, estudou dentro desse aspecto, e sempre renovando aquela questão daquele aspecto, né, amados, de que nem os próprios sábios sabem de fato, né? Vê se melhora agora. Nem os sábios dizem, né, de forma conclusiva, de que sabem tudo. Eles não falam que sabem tudo. Eles falam que ainda estão aprendendo. Então imaginemos nós, né, os Meneinor, que nós estamos aí com 10 anos, por assim dizer, né, do nosso nascimento, né, Meneinor, não judeus, com o monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, né? O quanto que nós ainda temos o que aprender, não restam dúvidas, né? Então, só recordando, né, em cada paraxá, em cada aliá, em cada leitura diária da nossa paraxá semanal, não temos como aprender tudo o que precisamos aprender. Isso é bom, sabe por quê? Porque a grama, ela sempre fica verdinha, ela não seca. Significa que a boa ovelha, ela sempre vai voltar ao pasto para poder comer a grama verdinha com orvalho, né? Trazendo realmente aquele frescor do conhecimento, né? Então, por isso, né, não vamos ficar aí naquela questão de ansiedade. Puxa vida, né, o emissário Marmol não comentou tal coisa, nem disse sobre tal coisa, porque lá o Rabino falou. Bom, primeiramente, né, não vamos comparar com o Rabino, porque, né, aí não tem como, né? Rabino é Rabino, gente, né? Então, a sabedoria dos nossos mestres, dos nossos rabinos, do nosso Rav Yaakov, é inquestionável, ponto final, né? Então, não adianta você assistir um vídeo de um rabino sobre a paraxá, né? E depois querer fazer uma comparação conosco, né? Aí eu vou falar para você, puxa vida, aí é covardia, não é verdade? Né? Então, longe de qualquer comparação
né, com as aulas dos nossos rabinos, né? Então, nós como emissários do nosso Rav Yaakov Gerenstad, né, no Movimento Bnei Noach Brasil, nós estamos aí, crianças, estamos aí engateando, né? Estamos aprendendo, né? Nós estamos aí, vamos assim dizer, né? Estamos aí no nosso beabá, então vamos em frente, vamos, né? Sempre em frente, mesmo que seja passo a passo, não restam dúvidas que assim precisa ser, mas nós precisamos sempre estar avante, em frente. Isso que é importante, ok? Lembrando que não restam dúvidas que nos dias da redenção final, com Mashiach, né, nós teremos aí plenamente os conhecimentos que deveremos ter. Louvamos a Hashem, que na sua infinita graça e misericórdia, entre, né, o Movimento Bnei Noach Brasil, pela graça bendita de Hashem, temos aí vários emissários, graças a Deus, né, vários emissários mais sábios, mais entendidos do que eu, né, e nós estamos aí nos esforçando para podermos aprender e podermos transmitir um pouco para vocês. Mas louvado seja Hashem, que nós temos aí vários emissários aí dentro do Movimento Bnei Noach Brasil, né, que já estão bem adiantados no conhecimento, no hebraico, no entendimento, etc. e tal. E isso daí é muito bom, né, que vai estimulando cada vez mais cada um de nós a sempre seguirmos em frente, né? Então, Baruch Hashem por isso daí. Então, não vamos, em hipótese alguma, desanimar, muito pelo contrário, vamos estar entusiasmados de seguir em frente. Por que estamos falando tudo isso? Porque essa é a temática de Moshe com referência aos 12 espias e com o povo. Então, quando Moshe ele envia os 12 espias para investigar a terra prometida, o objetivo principal de Moshe é exatamente os espias irem, investigarem a terra prometida, segundo as orientações que ele passa para os 12 espias, e retornarem com palavras de entusiasmos, palavras de alegrias, para estimular e incentivar ainda mais o povo a tomar posse da terra prometida, né? Então aí nós vamos ver também durante essa semana, né, o erro dos 10 espias, né, e o acerto dos 2 espias que foram totalmente contrários ao relatório dos 10 espias que difamaram a terra, né? Os 2 espias, Caleb e Yehoshua, Josué, foram antagônicos aos 10 espias, né? Então, os limites da razão, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, vem trazer para nós esse foco. Nós temos as orientações da Torá, nós temos as orientações divinas, nós temos tudo isso através das orientações do nosso rabino, o Rav Yaakov Gerenstad, que é a nossa liderança aqui no Brasil, né? Então, nós temos os nossos limites da razão. Isso significa que nós não podemos ultrapassar os limites, no sentido de que eu acho, eu penso e deve ser assim da forma que eu acho. Não é isto. Não é para isto que Moisés enviou os 12 espias. Ok? Então, Caleb e Yehoshua, eles ficaram dentro dos limites da razão, de toda a orientação que eles receberam, e eles voltaram com o relatório devidamente adequado. Mas os 10, não. Eles foram além dos limites da razão. E aí trouxe uma confusão tremenda. Para nós termos a ideia, né? Shelach, envie. Então é aquela questão, envie por ti mesmo ou para ti mesmo, né? Diz o Eterno a Moshe, né? Envie para ti mesmo, porque Moshe foi consultar o Eterno se ele deveria enviar os espias ou não, né? Então simplesmente o Eterno respondeu para ele, né? Ler lechá, né? Envie para ti mesmo. Então a decisão é sua, Moshe.
Deus já tinha feito a promessa. Ó, a terra prometida é a terra que emana leite e mel. Ou seja, resumidamente, Deus estava dizendo, é a terra perfeita para vocês. Mas agora o povo vem e diz, queremos que envie espiões, espias, né, para poder investigar a terra prometida. Para Deus não precisava. Moshe consulta a Deus e Deus fala, lerá, vai para ti, envia para ti mesmo, né? Ou seja, lerá, envie. Certo? Então, Moshe dá as instruções no sentido de realmente incentivar, fazer com que o povo, aliás, os 12 espias, melhor dizendo, eles de fato vão espiar a terra, mas com as instruções que Moshe dá. E só que eles ultrapassam as orientações de Moshe. Por isso o Rebbe diz, né, sobre a questão além da razão, né, que estar indo além daquilo que é permitido, ir além daquilo que é orientado, ir além dos limites da razão, né? Então, nós temos os nossos limites e nós precisamos realmente estarmos conscientes dos nossos limites, ok? Então essa é o começo da nossa semana, é o começo da nossa 37ª Parashiot, dentro do ciclo 5.782, e é a nossa quarta aliá dentro do livro Bamidbar, né? Então, nós estamos dentro do livro de Números, é a nossa quarta Parashá da nossa semana, ok? Vamos aí mandar o nosso shalom para a Lídia Moreste de Oliveira, lá de Vitória, Espírito Santo. O Joel Silva, 63, Canoas, Rio Grande do Sul. O Rubens, de São Bernardo dos Campos, Grande São Paulo. A Josiele Souza, Brasília. O Pedro Reis Silva, de São Carlos, interior de São Paulo. O Leandro Rodrigues, a Nayara Oliveira, do Rio de Janeiro. A Virgínia Amorim. O Carlos Magno Andrade Reis, da cidade de Simões Filho, Bahia. A Fátima Sato e o seu marido Oswaldo Sato, lá do Japão. O José Hélio Tavares, de Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. A Tereza Jacinto, de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E também ali de Ribeirão Preto, o Vinícius Costa, né? Que são os nossos amados, aí o nosso shalom desta tarde aqui. Temos aí a Cibele Ludmila, né? Por um Mundo Melhor, lá de Lisboa, Portugal. Temos aí a Luciana Rodrigues, Marília, a Malu, São Sebastião, Distrito Federal. Temos aí a Nayara, falamos, né, da Nayara. A minha querida irmã Isabel Marmal Piso, lá de Franca, São Paulo, Baruch Hashem, região de Ribeirão Preto, né? O Geraldo Amanso, né, de Bonito, Pernambuco, né? Deve ser bonito aí mesmo, hein, Geraldo? Só pelo nome já dá para ter a certeza que é bonito aí. O Hamilton José de Bairros, né? Florianópolis, Santa Catarina, né? Um excelente começo da semana, Shavuatov, uma semana abençoada com as misericórdias do nosso Hashem, ok? Então, Shelah, envie, né? Nós temos aí diante de nós a Parashá Shelah, que os nossos mestres falam, se divide de um modo geral em duas sessões. A nossa primeira sessão é o capítulos 13 e 14, que é uma narrativa detalhada sobre o pecado dos espiões. Então nós vamos ver aí os capítulos 13 e 14 de Números, né, Bamidbar, dentro desta questão do pecado do bezerro de ouro, ok? Então, são essas duas primeiras, essa primeira sessão. E depois, na sessão seguinte, o capítulo 15, nós teremos aí o assunto com a Torá relatando diversos mandamentos, as oferendas de farinha, a libação, a halá,
né, os pães especiais para o Shabat. Teremos aí sobre a questão dos sacrifícios de expiação, teremos palavras sobre Shabat e Tzitzit. E então nessa semana nós vamos falar um pouquinho mais sobre a questão também de Shabat e sobre a questão, principalmente aqui sobre a questão da Halá, né, os pães especiais de Shabat. Então durante a semana não vão perdendo aí as aliote, né, as leituras diárias, e que nós teremos pela frente aí sobre a importância, né, que nós temos no Shabat, né? Então o Shabat, ele está realmente conectado com a redenção final e nós precisamos compreender cada vez mais essa realidade aí. Então durante a semana vamos estar falando sobre estas questões aí, ok? Temos aí também diante de nós, né, porque a Paraxá ela é nomeada de acordo com o pecado dos espiões, né, que aconteceu. E também vamos ver aí sobre a questão, né, da essência, né, o significado de toda a Paraxá dentro do aspecto da aplicação da nossa vida na atualidade. Shelar, envie, né? Então por isso o nosso Rebbe Menachem Mendel, a liderança da nossa geração, ele fez o quê? Fez com que os seus Hassidim, os devotos, os seus seguidores, os seus discípulos, né, realmente seguissem a sua orientação de não somente ficarem no meio judaico, mas irem entre as nações, no meio dos povos, dos não-judeus, e levar aos mesmos, né, o cumprimento da mitzvah que Deus ordenou a Moshe no Monte Sinai, né, através do povo judeu, ser o povo judeu luz para as nações, sabedoria para as nações, levar o conhecimento do único Deus, do único Criador, do único Salvador, que é realmente Hashem, o Eterno, ok? Então levar esse conhecimento entre as nações, aos não-judeus, conhecidos como Bnei Noach, né? E juntamente com as 7 leis universais. Então, né, os rabinos assim o têm feito, né? Demorou um pouco para chegar, por quê? Porque ainda, né, até 1950, da nossa era comum, infelizmente ainda as perseguições contra o povo judeu sempre foram ainda muito fortes, né? Tanto é que tivemos o Holocausto nesse período, ok? Então a perseguição estava muito forte. E quando o Rebbe ele assume a liderança judaica do Rabad para os judeus do mundo inteiro, né, no princípio do ano 1950 até 1994, então nós temos aí realmente primeira preocupação, foi restaurar a casa de Israel. Foi realmente trazer unidade entre o povo judeu, que devido ao Holocausto estavam muitos dispersos, estavam muito feridos, muitos estavam, né, com a sua vida religiosa fria, né, adormecida, muitos estavam aí até mesmo, né, entre aspas, né, temporariamente abandonando a prática da fé judaica, né, e entrando nas práticas religiosas de outras religiões, né? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel veio para realmente trazer essa restauração, né? E ele conseguiu trazer uma unidade em grandes proporções no mundo judaico, restaurando a casa de Israel, fazendo com que o povo judeu voltasse mais às práticas religiosas, né? As suas identificações através de usos e costumes, a kippah, o talit, o manto de oração, o tzitzit, as franjas, né? O tefilim, né? A prática das leituras diárias da Torá, o estudo da Torá, as sinagogas sendo cada vez mais valorizadas, as pessoas, os judeus voltando junto com as suas famílias à prática religiosa da fé monoteísta judaica, né? Então, depois que ele fez, e graças a Deus conseguiu tudo isso, né? Tanto é que o retorno de muitos e milhares de judeus começou a se tornar uma realidade mais forte ainda, né? Em retornar para Eretz Israel. E então aí veio a segunda ordem dentro desse aspecto aí, que foi exatamente de ir para o mundo não judaico, os povos, as nações. E hoje nós estamos aí, né?
nesse movimento Beninoa, com a liderança do nosso Rav Yaakov Gerenstad. Então, por isso, né, amados, Shelar, envie, né? Então, quando Moshe ele envia os 12 espias, ele manda para os 12 espias as instruções, aquilo que deve ser feito. Quando os 10 espias rompem os limites da razão, ou seja, vão além daquilo que lhe foi orientado, então aí eles entram com aquela questão, eu acho, eu penso, eu não sei o que, eu não sei o que lá. É esse que é o problema de romper os limites. Quando a gente coloca o nosso ego, né, para analisar as coisas do nosso ponto de vista, né? Então alguém fala, por exemplo, né, eu gosto do azul. Aí o outro diz assim, bom, você gosta do azul, mas eu acho o azul tão feio, né? Então, quando entram os pontos de vista sem um fundamento judaico da palavra, as interpretações, elas caem, infelizmente, em grandes contradições e rompem os limites, ok? A Kaline Mércia, né? Fala para nós a cidade de onde você está, Kaline Mércia, shalom, shalom. O Rodrigo da Silva, né? Shalom, shalom, Rodrigo. Envia para nós aí também o Rodrigo da Silva de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É isso daí mesmo? Confirma aí, Rodrigo. Baruch Hashem. Então, né, amados, a nossa paraxá, ela tem esses aspectos aí, né? Então, o pecado dos espiões, que nós vamos ver mais detalhadamente para frente, né? Não foi como pode parecer à primeira vista, né? Seu relato de que a terra de Israel abrigava um inimigo descomunal. O povo que vive na terra é extraordinariamente forte. As cidades são imensas e bem fortificadas, né? Pois eles foram enviados por Moshe para coletar informações. E o que eles relataram era verdade. Porém, o pecado dos espiões foi a conclusão que eles acrescentaram de que o comando de Deus para conquistar a terra era, em sua opinião, na opinião dos 10 espias, que era impossível. Então essa conclusão dos 10 espias foi de fato aí, né, o grande motivo deste erro dos 10 espias, né? Então, nesse sentido aí, né, amados, a conclusão dos 10 espias, de eles concluírem que era impossível de Deus conquistar a terra, foi o motivo da derrocada. E eles acabaram, infelizmente, contaminando, né, o povo, uma boa parte do povo. Aí veio as murmurações. E só para termos uma noção, eles estavam exatamente na fronteira para entrar na terra prometida. Por isso que eles foram enviados. Eles estavam na fronteira. Era só atravessar o rio e tomar posse da terra. Ou seja, eles estavam às portas da terra prometida. E aí foram obrigados a fazer meia volta devido essa conclusão dos 10 espias que inflamou o povo, que era impossível de Deus conquistar a terra prometida. Imagine. E aí, só 40 anos no deserto, tá bom assim? Então, foi o que aconteceu. Então, por isso, né, amados, nós temos aí no princípio da nossa Paraxá, capítulo 13, né? Moshe envia os espiões para inspecionar a terra. Então Deus falou a Moshe dizendo, envie homens por você mesmo para explorar a terra de Canaã, a qual eu estou dando aos filhos de Israel. Envie um homem para cada tribo paternal, cada um será um líder entre eles. Então Moshe os enviou pela palavra de Deus do deserto de Parã. Todos eles eram homens distintos, homens nobres. Eles eram os cabeças dos filhos de Israel. Então, aí vem os 12 cabeças das 12 tribos de Israel, que são os 12 espias que foram enviados lá para inspecionar a terra prometida. Então, vocês observem bem, né, que aqui, né, Deus falou a Moshe. Deus falou a Moshe no sentido exatamente
ele respondendo o questionamento de Moshe, né? Então, o Moshe, ele disse, né, que Moshe consultou a Deus se ele devia ou não enviar os 12 espias. É o que consta no Talmud, os nossos mestres trazem para nós, né? Irashi comenta sobre isso daí, né? Dizendo que ele consultou Deus se ele deveria ou não enviar os 12 espias, né? Enviar os espias, né? Então foi onde que Deus respondeu para ele, ó, envie homens por você mesmo. A decisão é sua, né? Para explorar a terra de Canaã, a qual estou dando. Ele não diz dará, estou dando. A posse da terra já era uma posse garantida. Não era aquela questão darei, dará, futuro. Deus está dizendo, é de fato a qual eu estou dando. Ou seja, a terra prometida era uma posse sem questionamento. Então, na realidade, não precisava enviar espias. Era apenas tomar posse da terra. Eles estavam na fronteira. Eles estavam às portas da terra prometida. Então, por isso, de fato, né, não era, em hipótese nenhuma, não era para enviar espias. Era apenas para tomar posse, porque Deus falou, estou dando. Ele não diz dará, entendeu? Então, essa é a questão. E dentro de um aspecto, né, de data, né, então, os nossos mestres falam, né, a saída do Monte Sinai ocorreu no dia 20 de Iyar, como está lá no capítulo 10 de Números. A viagem para Kivrot Hatava levou um dia, né, que temos lá 10:33 o capítulo, né? Por isso, eles teriam chegado naquela noite, na véspera do dia 21 de Iyar. Eles permaneceram ali por 30 dias, né? Como consta também lá em Devarim, capítulo 1. Eles então saíram de Kivrot Hatava no dia 21 de Sivan e chegaram a Hatserot, né? Conforme o capítulo 11 que nós vimos aí a semana passada. Eles permaneceram naquela noite, né? Chegaram em Hatserot naquela noite, a véspera do dia 22 de Sivan. Miriam foi quando falou de Moshe e ficou por quarentena, né, de 7 dias, por causa daquela questão dela ter falado sobre Moshe, né? E ela foi acometida de Tsaraat e ficou isolada na quarentena de 7 dias, né? Então, inclui aí o dia 22. Então, até amanhã do dia 28, ela ficou nessa quarentena. Eles partiram imediatamente e teriam chegado ao deserto de Parã naquela noite, 29 de Sivan. Assim, como Rashi escreve que os espiões foram enviados em 29 de Sivan, conforme nós estamos vendo aqui na nossa passagem, capítulo 13, e também Deuteronômio, Devarim, capítulo 1, também registra, ocorre que eles foram mandados logo após a quarentena de Miriam, provavelmente na manhã do dia 29, né? Em questão de data, localização e principalmente sobre uma questão logo após Miriam. Miriam, ela fala com referência a Moshe, certo? Ela é acometida de Tsaraat, ela tem um isolamento de quarentena de 7 dias. Imediatamente, o final dos 7 dias, Miriam é reintegrada no seio da comunidade, já é empreendido a viagem, e quando eles chegam ao deserto de Parã, o envio dos 12 espiões também é imediato. Dentro desse aspecto aqui, o que os nossos sábios comentam? Por que os 12 espias são enviados imediatamente sobre a questão de Miriam? Porque a questão de Miriam, né, como nós vimos aí anteriormente, no dia de ontem, né, Miriam, ela não pecou com Lashon Hará, ela não fez fofoca, ela não praticou a má língua, a má inclinação contra Moshe. Mas, como disse, né, Arão para Moshe, né, não leve em consideração a nossa tolice, certo? Por que tolice? Porque a preocupação de Miriam era contra a questão da fala. Ou seja, como a esposa de Moshe comentou que os novos 70 anciãos, como
recebendo, né, a participação junto à liderança do povo judeu, recebendo uma porção realmente da graça de Moshe sobre as suas vidas, para poderem assessorar Moshe exatamente na liderança do povo judeu. Então, a esposa de Moshe, ela comentou entre elas, as mulheres, né, de que assim como ela, o seu marido foi separado dela para poder receber as profecias divinas, né, então ela achou que também poderia acontecer isto com as esposas dos 70 anciãos. Então, imediatamente, Miriam, ela vai e comenta com Arão. Então, a tolice de Miriam, ela era uma pessoa justa, ela era profetisa, e ela fazia parte, junto com Moshe e Arão, da liderança do povo judeu. A Moshe e Arão, a liderança geral de todo o povo. Miriam estava ali, junto da liderança, principalmente para poder coordenar as questões referentes às mulheres. Então, eram os 3 líderes do povo judeu. Então, Miriam, ela estava preocupada com a questão da fala. Então, naquele momento, né, a tolice que Arão se refere, foi que Miriam deveria procurar diretamente Moshe. E ela foi e falou com Arão. Então, quer dizer, ela mudou o foco da fala. Ela estava preocupada com a fala. Então, por isso que ela foi acometida de Tzaraat, né? Mas não pecou. Esse é o sentido. Mas aí Deus estava dando um exemplo sobre a questão da fala. Então, nesse momento em que os 12 espias são enviados, imediatamente depois que Miriam é reintegrada às comunidades, à sociedade judaica, eles são imediatamente enviados para o deserto de Parã. Chegam ao deserto de Parã e imediatamente na sequência, os 12 espias são enviados, para que eles não perdessem de vista o ensinamento de Miriam. Cuidado com a fala. Então, esse é o grande ensinamento que Deus trouxe até esse momento, para que os 12 espias realmente tivessem o cuidado, a precaução, o temor de falar além dos limites. E esse foi o pecado dos espiões, que eles concluíram por si só que seria impossível Deus conquistar a terra para eles. Vejam bem, depois de tudo que aconteceu, ok? E infelizmente uma boa parte do povo se deixou influenciar, né? E aí a fogueira foi grande e também as consequências, ok? Então, nesse aspecto aqui, né, amados, nós temos aí o envio, né, dos 12 espiões, que é no capítulo 13, do verso 1, né, até o verso 15, onde está aí nomeado, né, os líderes que foram para lá, né, da tribo de Reuven, Shamoá, né, uma derivação de Shemuel, da tribo de Shimão, Shafat, da tribo de Yehudá, Caleb, da tribo de Isahar, Igal, da tribo de Efraim, Oxéia, né, que depois passou a se chamar Yehoshua, da tribo de Beniamim, Palti, da tribo de Zevulun, Gadiel, da tribo de Yosef, a tribo de Menashe, Gad, né, que foi enviado, da tribo de Dan, Amiel, da tribo de Asher, Setur, da tribo de Naphtali, Narbi, e da tribo de Gad, Geuel, né? Esses eram os nomes dos homens que Moshe enviou para explorar a terra, né? Então aqui nós temos, né, Moshe chamou Oxéia, filho de Nu, de Yehoshua. Moshe os enviou para explorar a terra de Canaã. Ele lhes disse: vão por este caminho ao longo da fronteira do sul, até atingirem o mar, e então vão pela costa oeste até atingir Ramat, que é próxima ao monte Or. Vejam que tipo de terra é esta.
As pessoas que ali vivem são fortes ou fracas? Há poucas delas ou há muitas? Como é a terra que elas habitam? Ela é boa com poços e nascentes ou esses são ruins? Como são as cidades e os habitantes que vivem ali? São cidades abertas ou fortificadas? Como é o solo? Fértil ou estéril? Há pessoas justas entre eles que são como árvores que protegem seu povo ou não? Sejam corajosos e tragam alguns frutos da terra. Né? Estava na estação em que as primeiras uvas amadurecem. Então aqui nós temos, né, a orientação, né, que Moshe deu para eles. Ó, esses são os teus limites. Esses são os vossos limites. Se atém a eles. Então era isso daqui. Nós vamos ver, né, amanhã e na sequência, nós vamos ver os detalhes destas orientações aqui, ok? Então, Moshe deu para eles um plano, um projeto. Eles tinham que seguir exatamente o projeto, o plano. Moisés deu a orientação racional para que eles pudessem se dirigir de forma inteligente, de forma sábia. Estes foram os limites em que Moshe entregou a eles. Era para seguir estes limites, né? Então, por isso, nós temos aí, né, uma observação, né, sobre a questão de Moshe ter mudado o nome de Oshéia para Yehoshua. Então, Rashi, ele comenta sobre isso daqui, que as letras Yud, né, foi acrescentado ao nome Oshéia. Dessa forma, Yud e Rei. Dessa forma foi soletrado, né, o nome divino no nome de Oshéia. Por isso vem para Yehoshua. E esta alusão, segundo Rashi, ele fala que foi exatamente a prece que Moshe fez em favor de Oshéia e Yehoshua, dizendo que Deus o salve do conselho dos espiões, né? Moshe tinha aquele discernimento, né, que as coisas não poderiam não dar tão bem certo, né? E também ele viu que Oshéia e Yehoshua, né, que já vem sendo chamado desde lá de trás, que ele era o seu grande aluno, o seu grande Hassid, né, o seu grande discípulo, né, o seu grande devoto, seguidor, né? E Moshe sabia que ele seria o seu substituto, não restam dúvidas, né? Então, Moshe faz uma prece específica, especial para ele, para que ele realmente seja salvo dos conselhos, dos maus conselhos, né, dos espiões. E por isso, nessa prece, as letras de Yud Rei foram acrescentadas no nome de Oshéia, e aí ficou como Yehoshua, ok? Quando nós temos aí, né, a expressão, né, quando as primeiras uvas amadurecem, então o pensamento racídico traz para nós que trouxessem especialmente, né, as uvas apenas frutos, né, como nós vimos aí no verso 20. E nós vemos que eles trouxeram várias frutas, entre elas, né, eles trouxeram uvas, romãs e figos, né, que nós vamos ver na sequência de amanhã. Então, por que a Torá enfatiza que estava na estação em que as primeiras uvas amadurecem e não simplesmente menciona a época em que as frutas amadurecem? Então, o processo de inspecionar a terra, segundo o ensinamento racídico, para conquistá-la, representa a nossa missão diária de avaliar sobre como avançar na conquista deste mundo físico para Deus, usando mais efetivamente o tempo e os recursos para a Torá. O nosso versículo 20, que fala sobre exatamente, né, quando as primeiras uvas amadurecem, conclui que a meta desse processo é representada pelas uvas.
As uvas são únicas pela visibilidade de suas sementes através de suas peles. E isso nos ensina que o objetivo da nossa observância é tornar transparente, entre aspas, a pele física deste mundo para o seu propósito espiritual mais elevado. O que significa isso para nós, na realidade aí? Quando as primeiras uvas amadurecem. E o ensinamento racídico fala para nós, né, o pensamento da Hassidut, nos ensina que o objetivo da nossa observância é tornar transparente, entre aspas, a pele física deste mundo para o seu propósito espiritual mais elevado. O que você acha que é isso? Baruch Adonai Eloheinu melech haolam she'al kol yom b'dvaro. Nós temos aí a Genesi Talentino dos Santos, Londrina, Paraná, a Inês Martins, né, aqui de Pirajuí, nossa região de Bauru, ok? Então vejam bem, qual é o ensinamento que nós temos aqui do pensamento racídico para nós? Tornar a pele física deste mundo para o seu propósito espiritual mais elevado. Isto é para nós um desafio. É um desafio isso daí. Isso daí significa o quê? Que nós olhamos para o mundo, o que você vê ao olhar para o mundo? Aí você vai falar corrupção, prostituição, idolatria. Aí você vai nomeando os defeitos. Mas não é isso que o pensamento racídico fala para nós, baseado nessa parashá, Shelach, envie. Ou seja, como embaixadores de Deus, emissários de Deus, como emissários do nosso Rebbe Menachem Mendel, emissários do nosso Rav Yaakov Geranstades, nós precisamos tirar as kelipot do mundo, as cascas do mundo. Nós precisamos focar a pele transparente deste mundo no sentido do seu propósito espiritual mais elevado. Qual é o propósito mais elevado deste mundo? Qual é o propósito mais elevado deste mundo? Alguém arrisca responder rapidamente aí? Vamos lá, quem responde rapidamente? Vamos lá. Você não pode. Enquanto alguém tem a coragem de tomar aí a decisão e escrever, vamos aguardando, né? Então, o desafio para nós é que nós não podemos olhar para o mundo e ficarmos limitados àquilo de negativo que nós vemos. Nós somos desafiados a remover essas kelipot, as cascas negativas do mundo. E como a pele da uva, que é semi-transparente e você pode enxergar a semente, nós precisamos trazer, de fato, essa transparência deste mundo para o seu propósito espiritual mais elevado. E qual é o propósito mais elevado deste mundo? A não ser transformá-lo como a moradia de Deus, a casa de Deus. Esta é a pele transparente que nós precisamos revelar deste mundo. Este mundo, nessa composição atual, com todas essas questões negativas, ela tem os seus dias, os seus minutos, os seus segundos contados. Por isso nós precisamos, desde já, estarmos trazendo a público
esta pele transparente do mundo físico para para o seu propósito espiritual mais elevado. A Cibele Ludmila diz: conserto em nós e ajudar ao conserto dos outros. É o caminho, não restam dúvidas. Não resta dúvidas. Entendeu? Então, quando nós nos tornamos transparentes, de fato, mostrando o propósito elevado espiritual da nossa missão, então, quando nós nos transformamos, ou seja, quando nós temos consciência, o nosso intelecto toma posse desta missão suprema. Eu preciso não somente ter conhecimento intelectual, mas eu preciso ser transparente, no sentido que a minha fé é monoteísta, com fundamento judaico, com orientação rabínica. A minha fé é a crença no único Deus, no único Criador, no único Salvador, este que é o único caminho e não tem outro. E levar as pessoas à verdadeira pele transparente deste mundo, porque este mundo será transformado na moradia de Deus, na casa de Deus. Por isso que nós temos pela frente o período da redenção final, o 7º milênio com Mashiach, onde os 4 reinos serão totalmente, plenamente transformados. Ele dará continuidade e conclusão àquilo que o mundo judaico vem fazendo através dos milênios e agora, nesta última geração, estão tendo a ajuda dos Benei Noach para a reta final desta realidade. Por isso, você é um emissário de Deus. Só que nós temos uma advertência diante de nós em que o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre os limites da razão. Então, ele traz para nós o ensinamento, de fato, de que Deus quer que entendamos claramente quais são os objetivos da nossa missão divina e os métodos por meio dos quais o Eterno quer que a executemos, pois isto nos ajuda a cumpri-la com mais entusiasmo. É por isso que Moshe considerou apropriado o envio de exploradores para verificar qual seria a melhor maneira de conquistar a terra. Pensou que assim o povo sentiria mais entusiasmo por entrar nela e conquistá-la. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele está mostrando para nós, de fato, que nós precisamos entender claramente os nossos objetivos, os objetivos da nossa missão divina. O objetivo, realmente, e os métodos pelos quais Deus, através da sabedoria da Torá, através da sabedoria dos mestres, professores, dos nossos rabinos, para que nós possamos seguir, de fato, as orientações, para que nós possamos executar da melhor forma possível a nossa missão suprema. Por isso, não tem espaço quando a pessoa ela é isolada, ela se isola. Não, eu sou menino, mas só que eu estou aqui no meu quadrado e ponto final. No meu quadrado eu fico, no meu quadrado eu vou para lá, vou para cá, eu faço o que eu acho que deve ser feito e ponto final. E desde quando vai ter um quadrado para você na redenção final, só para você? Quem disse para você que no Olam Rabá, no mundo vindouro, vai ter um quadrado só para você? Aonde? Não. De fato algum. Por isso, os nossos mestres, eles falam bem claro que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós pensamos.
Porque aquilo que nós pensamos é onde nós estamos. E se você pensa ser um ermitão, ermitão tu serás, e ficarás só, isolado e sem mais nada. Por isso, o nosso pensamento, o nosso intelecto, que é a mãe das emoções, nós precisamos sempre estarmos com ela bem refrigerada, bem oxigenada. Ela precisa estar bem umedecida com a Torá, com o ensinamento dos sábios, com as orientações rabínicas. E assim como o povo de Israel, com 12 tribos e milhões de pessoas, sempre foi chamada pelo Eterno de o povo. E nós, Benei Noach, nós precisamos ter essa visão. O povo, Benei Noach, que anda ombro a ombro com seu irmão mais velho, o povo judeu. E não isolado. Não ficar lá no seu quadrado e cada um achar que faz aquilo que bem entende, negativo. É isso que o nosso Rebbe está nos chamando a atenção do princípio dessa paraxá semanal, Shelach, envie. Veja bem que o próprio Eterno disse para Moshe, envie por você mesmo. Não era da vontade divina que fosse enviado espiões. Não era a direção de Deus enviar espiões. Deus disse, estou dando. Independe de qualquer questão. Era só botar o pé na terra prometida e o demais o Eterno faria. Né? E nós vamos ver com mais detalhes, né, a partir de amanhã, a conclusão dos 10 espias, onde eles chegam ao ponto de uma ignorância sem tamanho, achando que, na sua conclusão, achando que era impossível Deus dar para eles a terra prometida. Então, por isso, de fato, é importante nós mantermos o nosso intelecto, a nossa mente, devidamente oxigenada pela Torá, pelos sábios e pelos nossos rabinos. Ok? Jandir Dias, shalom, shalom, Jandir. O Robson Hausmano de Paula, né? É o Robson aqui de Macatuba, né, Robson? Baru Hashem, aqui é a nossa região de Bauru, né? Então, amados, continuando, o Rebbe diz assim, o erro dos espiões consistiu em ir além do objetivo de sua missão e extrair conclusões pessoais a partir do que haviam visto. Moshe lhes havia pedido apenas para que vissem a melhor maneira de conquistar a terra. Não era possível, não se era possível conquistá-la. Ou seja, a orientação de Moshe, entre outras, era a melhor maneira de conquistar a terra. Moshe não disse se não era possível conquistá-la. A ordem de Moisés foi explícita. Vejam a melhor maneira de conquistar a terra. Ele não colocou em momento algum, será ou não possível conquistar a terra? Não foi isso. Então, novamente, o Rebbe diz, os limites da razão. Então, quando a pessoa ela entra além dos seus limites da razão, ela entra nas suas conclusões pessoais, sem embasamento da Torá, dos sábios e dos rabinos. E aí, como diz o ditado, o bicho pega. Dos espiões aprendemos o seguinte, mesmo quando nos servimos de nosso entendimento para cumprir a nossa missão divina, devemos ter em mente que o estamos fazendo porque Deus o quer. Que o estamos fazendo é por Ele, não por nós. Então aqui, o primeiro aspecto, né, que o nosso Rebbe Menahem Mendel traz para nós, é exatamente a questão de que
nós devemos ter em mente que o que nós estamos fazendo é porque é a vontade de Deus. E que o estamos fazendo é por Ele. Então, se é por Ele, então eles não tinham que chegar a essa conclusão absurda que seria impossível Deus dar a terra prometida. Entendeu? Então, é por isso daí, ok? O Robson Hausmano de Paula é o Robson de Betim, Minas Gerais. Valeu, Robson. Shalom, shalom. Graças a Hashem, amém. Continuando. Assim podemos ter certeza de estar fazendo uso do nosso intelecto com o único fim de chegar àquela verdade objetiva. A verdade objetiva é aquela que permanece para sempre. É a vontade de Deus. É o que Ele quer. Em vez de ficarmos juntando evidências que apoiam algum outro objetivo diferente, seja de forma consciente ou inconsciente. Ou seja, nós precisamos ser vigilantes no nosso pensamento, na nossa conclusão. A nossa conclusão tem amparo legal na Torá? A nossa conclusão, ela tem amparo jurídico na vontade divina? Se tem, Baruch Hashem, faça. Caso contrário, não esqueça que nós temos que ter em mente que o que nós estamos fazendo é o que Deus quer. E o que nós estamos fazendo por Ele. E se assim Ele coloca diante de cada um de nós essa missão, qual é a missão? A missão suprema de mostrar a verdadeira pele, o verdadeiro objetivo deste mundo, de ser a sua moradia, então uma coisa é certa, nós estamos fazendo com que a vontade divina seja cada vez mais revelada em nossas vidas, no nosso dia a dia. Ok? Baruch Hashem. Hoje nós estamos então iniciando a nossa Parashá Shelach. Teremos pela frente 119 versículos e ontem nós completamos 4.049 versículos estudados desse ciclo dos estudos de Torá até ontem. E nessa semana vamos ter aí 119 versículos pela frente para estarmos estudando. Lembrando que os capítulos 13 e 14 de Números vamos estar bem conectados com referência aos 12 espiões e tudo aquilo que envolve a eles. E depois nós vamos para o capítulo 15, onde teremos coisas importantes também com referência ao Shabat e principalmente as coisas pertinentes ao Shabat. Sabemos daquilo que é pertinente para nós, Benei Noach, e vamos focar dentro disto, né? E dentro daquilo que é plausível, né, para os Benei Noach, entre eles a questão da Halá. Vamos estar aqui comentando, trazendo a sabedoria judaica dentro da questão da Halá e do aprendizado para os Benei Noach, né? Então, acender as luzes de Shabat, a Halá de Shabat, né, são coisas importantes, né, dentro do próprio Shabat, aquilo que nós temos aí para vivermos no nosso dia a dia. Lembre-se de um fato, né? A partir do momento que nós abraçamos a fé monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, né, nós precisamos também mudar realmente a nossa mente. A mudança de mentalidade, ela é importante para a nossa vida como Benei Noach, no estilo de vida judaica, tanto do dia a dia, como também da nossa vida, dentro das 7 leis universais da Torá e assim sucessivamente. Por isso, vamos em frente? Pela graça bendita de Hashem, se Mashiach não se revelar até lá, estaremos aí de volta amanhã, à tarde com a Torá. E falando sobre a tarde com a Torá, né, nós queremos pedir aqui humildemente aos amados, né, para que pelo canal do YouTube, né, onde nós vamos compartilhar a nossa live posteriormente, para podermos
elevar para a frente, né? Pedimos aí humildemente aos amados, né, para dentro do canal do do YouTube Benei Noa, né, que para divulgarem o máximo possível, curtirem também, né, pois lá no canal do YouTube lá as visualizações e as curtições caíram drasticamente, né? Então o YouTube está entendendo aí que o trabalho que estamos fazendo não está sendo um bom trabalho, né? Então, por isso peço a ajuda aí dos amados aí. Vamos lá, né? A partir das 17 horas, quando estará liberado no YouTube, né? A live, né? Então, curtir, comentar e divulgar o máximo possível aí, para provarmos, né, para o YouTube que não é bem assim do jeito que eles estão pensando, não. Tá bom? Conto com vocês. Shalom, shalom. Até amanhã.